Então vamos lá? Bom, o que acontece? Esse mês aqui, somente a minha carteira de fundos imobiliários me rendeu R$ 5.520. É a faixa média mensal, vai de 5.300 a 5.800. Quanto você acha que precisa investir para gerar esse dinheiro com renda passiva? Eu sei que você talvez clicou nesse vídeo com o interesse de gerar uma renda ali sem fazer absolutamente nada, e é essa a promessa dos fundos imobiliários, né? Eu vou te explicar um pouquinho mais sobre como isso funciona, te mostrar a minha carteira de fundos imobiliários e te explicar como é que você poderia fazer isso. E é claro, você vai precisar de dinheiro para fazer isso. Então, antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já deixou aquele like na confiança antes do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser bom, brabo, excelente. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, o que você vai fazer? Aqui, ó. Segura a mãozinha, considere deixar o seu like ou se inscrever nesse canal quando e se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que vai contribuir aí com os seus investimentos. O que acontece, né? Eu vou explicar um pouquinho para você que é amador, tá começando, como é que funciona essa estrutura. Quando você tem ali uma propriedade, você comprou aqui um escritório num prédio comercial e você colocou aquela sala para alugar. Você é o único proprietário daquilo, você recebe o seu aluguel e fica com o seu aluguel e tudo bem. Da mesma forma, as grandes propriedades brasileiras, seja de logística, onde o Pão de Açúcar guarda as coisas de lá, onde a Magazine Luiza guarda os fogão, etc. Essas grandes propriedades, elas não são normalmente dessas empresas, elas não imobilizam esse capital, porque esse capital imobilizado ali seria muito caro. Então o que elas fazem é alugar. Só que quem é dono dessas propriedades tão caras? Quem pode ser dono de um prédio inteiro? Podem existir algumas propriedades dessas que têm um único dono no Brasil? Existem. Mas a maioria dessas propriedades hoje estão concentradas dentro de fundos imobiliários, sejam fundos imobiliários de tijolo ou de logística ali. Então esse fundo imobiliário, ele é um grupo de pessoas que se reúne em forma de condomínio fechado, se reúne aqui e fala, galera, a gente vai agora construir um prédio, ou vamos comprar um prédio pronto, e na exploração do aluguel, a gente vai colocar uma equipe profissional ali na gestão daquilo, uma administradora muito eficiente. Quando os inquilinos pagarem o aluguel, a gente vai receber um dinheiro. A mesma coisa acontece com os shoppings, etc. Então, as propriedades são alugadas para bancos e tal. Caramba, então eu posso ter um pedaço daquela propriedade ali, ganhar dinheiro com isso? Pode ter um pedaço. E para completar, como as grandes propriedades ali, elas normalmente têm clientes que pagam reajuste tudo bonitinho, que fazem toda aquela coisa ali certinha, elas remuneram muito melhor do que uma propriedade convencional. Então elas acabam remunerando ali o proprietário de maneira mais rentável e isenta de imposto de renda. Só isso já dá uma grande diferença, né? Porque se você tem alguns aluguéis ali no sonega imposto, você precisa pagar ali o percentual do governo. Um fundo imobiliário, ele é isento. Você só paga ali pela valorização das cotas e tal. É um mecanismo conhecido por muita gente já é bem acessível aqui. Então, essa parte que eu mostrei para vocês, como ganha 5 mil e pouco, com as ações eu ganho até mais rendimento do que isso, tá? Mas eu queria fazer para vocês um videozinho desse aqui, que eu acho que é legal você ter uma noção de quanto custa, né, para chegar nesse nível de renda. Porque a gente fala muito, fundo imobiliário gera renda. Cara, gera, né? Você pode comprar uma cota ali e ganhar R$2. Mas todo mundo quer saber quanto que precisa colocar de dinheiro para ter uma rentabilidade mais legal. A primeira coisa é você se lembrar com o que nós estamos comparando. Então, a média de aluguel no Brasil hoje, né, a média de rentabilidade de aluguel é de 0,5% ao mês. Essa é a média. Tem aluguel, numa cidade turística que o cara consegue tirar um pouquinho mais. Tem aluguel que o cara tira muito menos porque a cidade não tem uma grande especulação imobiliária? Tem, mas a média é a média. Então, R$1 milhão ali, né, em aluguel, renderia 0,5% é esses 5 mil. Você não vai precisar de R$1 milhão falando de fundos imobiliários. Esses 5 mil aqui ainda seriam tributados, né? Então aqui abrindo minha carteira de fundos imobiliários, você observa aqui, tem todos os valores que eu tenho e a quantidade de ações, com o valor atual da cota e a quantidade de ações. Somando-se tudo isso aqui, a gente pode ir fazendo aqui, vou fazer com vocês. Então você vai chegar aqui ao valor necessário para obter esses 5.500 e pouco aqui, você vai chegar ao valor de R$ 715.531,32. Raul, você tá falando sério? Você recebeu isso aí mesmo de dividendos? Sim, recebi. Se você quiser, você pode fazer as contas aí, ó. Vou filmar para você aqui a minha parte de extrato para você ver o que eu recebi nesse mês. Aí você fica à vontade para fazer a soma aí. Eu somei já. E vai dar, sempre dá 5.320 a 5.520, 5.700. Esse mês, as cotas todas, a soma das cotas deu esse valor que tá aí. Tem um quebradinho de centavinhos, mas você pode fazer a conta aí. Então, aqui eu vou pegar só rendimento e buscar, porque aqui tem rendimento de várias outras coisas, né? De aluguel de ações, etc. Então, isso aqui tudo dá dinheiro também. Aluguel
aluguel de ações lá na ISA, que é a minha plataforma, a gente remunera até mais, né, do que nas outras plataformas, porque eu pego menos comissão. Então, pagamento aqui de rendimento do BCFF, aí você vê 343, 1.140, sei lá o quê, rendimento D, vou colocar aqui, ó. Aí HGLG, R$903, BCFF, R$343, KNRI 11, R$1.140. Então aqui você vai vendo tudo que foi pago. MCCI 11, R$1.621. Então você vai vendo aí, ó. ALZR, R$18, BTLG, R$799, XPML 11, deu nenhuma, 0,81. BTLG, R$799 e tal. Se você for somando aí esses valores aí, você vai chegar a essa média. Então, assim, faz muito sentido investir em fundos imobiliários em comparação, né? Cara, uma economia expressiva, de 1 milhão para 715 mil, né? A gente tem uma diferença aí de 285 mil. É como se eu tivesse economizado os 285 mil para gerar a média de aluguel. E olha só que se você compra um imóvel de 1 milhão, não necessariamente o imóvel de 1 milhão você consegue alugar ele por exatos 5 mil aí. Dependendo da cidade pode alugar até por um valor maior, mas dependendo da cidade não aluga nunca. Em Goiânia não aluga. Em Goiânia a média é 0,4, 0,5, ali estourando, tá? Então aqui a média da minha carteira é 0,8, às vezes chega até a 1% dependendo do mês específico, mas a média mesmo é 0,8. E além de tudo, Raul, não vou perder a valorização dos imóveis ali, etc. Não. Os fundos imobiliários eles são compostos por imóveis. A tendência no longo prazo é que o valor da cota acompanhe o reajuste imobiliário. Agora, vai ser no dia, a Bolsa de Valores não reage no dia, porque a Bolsa pode ter outros movimentos relacionados às ações, etc. Mas eu queria dar uma noção para você. Então, com 715 mil, uma carteira que não é focada ali em geração de renda, é muito mais focada em segurança, você consegue gerar um valor super interessante aí. Isso sem falar, né, Raul, que tem muitos meses, tipo, dependendo do imóvel, que você não consegue estar com ele alugado ali. Tem um período pra você conseguir alugar e nos fundos não tem isso, né? Todo mês você tem certeza. Você tem a taxa de vacância ali, só que como um fundo muitas vezes tem 10, 20 prédios inteiros ali, se desaluga 4, 5, 10 salinhas, acaba que não faz tanta diferença no volume. Mas aí você sempre vai fazer uma análise de taxa de vacância, etc. Aqui tem um vídeo sobre fundos imobiliários, onde eu ensino a analisar e a fazer uma carteira. Esse sistema aqui, ele já me mostra exatamente qual fundo tá bom para eu comprar da minha carteira, qual fundo tá ruim. É o sistema do diagrama do Cerrado, né, que eu ensino para vocês lá na UVP. Se você quiser aprender e utilizar esse sistema aqui, ó, aprender a investir em fundos imobiliários, o que eu vou te indicar é fazer a sua análise de perfil aqui em auvp.com.br, clicou nesse botão aqui, aprendeu, vem para cá, você vai pegar aqui completo, não só fundos imobiliários, como ações, renda fixa e todos os outros investimentos. Agora, se você não consegue investir pelo menos uns R$300 por mês, eu não te indico nem fazer o formulário, você vai simplesmente perder seu tempo. Aí você pode vir aqui na minha primeira carteira de investimentos, lá eu ensino para você o básico sem você precisar pagar nada. Por quê? Porque, cara, se você vai me dar a maior parte do dinheiro, né? Não vai fazer sentido. Então, mesmo que você seja aprovado no processo seletivo, não vai fazer sentido para você dentro do seu perfil de renda. Você já consegue investir aí mais de R$300, pode fazer o formulário. Se você for aprovado e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Agora é o quê? Se me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga cada domingo dançando e curtindo Wanda e não consigo nem... Bora agora responder as perguntas. No outro vídeo foi um monte de pergunta, né? Esse daqui eu vou responder menos, já tô achando que vocês estão perguntando demais. Uma pergunta: qual a história de boneca aí atrás? Ah, vá com essa história. Toda hora vocês inventam isso. Não tem boneca. É igual então caralho. Vamos lá, eles falaram que você não tava fazendo mais. Falou que não tava fazendo, então vamos lá. Pergunta: com relação à taxa de juros, tem uma dúvida. O aumento da taxa de juros também não aumentaria a dívida pública, que, por sua vez, precisaria emitir mais papel moeda, aumentando a circulação de dinheiro na economia e trazendo mais inflação no futuro? Pois, se sim, seria um paliativo para o curto prazo, pois reduz a circulação de dinheiro, mas estaria criando um problema no médio e longo prazo. Então, tá certo. O aumento da taxa de juros necessariamente consiste, né, quando você aumenta a taxa de juros, necessariamente consiste no aumento do endividamento público. Só que a expectativa de que quando você tá fazendo isso ali, você tá barrando, de certa forma, a inflação e incentivando a produção. É um raciocínio um pouco mais complexo, mas tá certo. O aumento da taxa de juros aumenta a dívida pública, que aumenta o gasto do governo com a própria dívida pública. Hoje, mais de 40% de tudo que o Brasil arrecada é gasto com dívida pública. O ideal mesmo seria o governo parar de gastar dinheiro que ele não tem. Mas aí existem outros economistas que dizem que o governo tem que gastar dinheiro que ele não tem para promover a economia real, para ele começar a ter dinheiro que ele não tinha. Então é isso, aí vai depender. Aí é com o torcedor. Você é da Unicamp ou é do resto do planeta? O resto do planeta é o raciocínio é que aumento da taxa de juros consegue dar equilibrado. Se for da Unicamp, não. Aí pode baixar a taxa de juros e injetar dinheiro na economia, dá com pau. O Murilo André: fala, Raul, tem uma pergunta. É prejudicial para minha carteira ter um viés muito forte? Eu, por exemplo, não invisto em empresas do petróleo. Costumo focar pesado em empresas de energia elétrica e renovável. Isso afeta muito meu rendimento? Meu lindo, a questão é a seguinte: boa parte das maiores fortunas do mundo foi feita com um único setor. Você já pode estar diversificando em todos os outros menos petróleo. Eu tiraria mais alguma coisa ainda. Pode tirar estatal, pode tirar petróleo, pode tirar empresa aérea, pode tirar varejo. Continua sendo possível ter uma excelente rentabilidade. Tem gente que ficou rico com um setor só. Né? Só energia elétrica no mundo todo. Vou energia elétrica, eólica, sei lá o que, sei lá o que. Então, dá certo. Não sofre não. Beijo pra você. No mamilo direito hoje, pra dar uma diferenciada.